Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Missão do homem inteligente na terra. É o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Então vamos fazer a nossa prece. Médico Jesus, irmão e amigo de todas as horas, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita, Senhor. O teu Evangelho ajuda-nos no entendimento, na compreensão dos itens a serem analisados nesta manhã. Que os benfeitores da nossa casa, o nosso querido irmão altivo, com os espíritos guias da nossa casa de amor, possam nos inspirar, sendo intermediários de Ti, junto a nós. Então, em nome desses irmãos queridos, do altivo, da direção espiritual do SEAP, das irmãs queridas, que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Vocês aí. O que vocês acham que sejam pobres de espírito? Sim. Então, mas pobres de espírito, aqui no Evangelho, tem um outro significado. Não é esse significado que a gente diz que a pessoa, fulano é pobre de espírito. Não. O pobre de espírito aqui é humilde. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, quer dizer, felizes os humildes. É isso que ele está dizendo. Felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. Então, nós estamos estudando aqui uma das bem-aventuranças. Foram várias bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm puro coração, é o que a gente vai estudar depois, porque verão a Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E continua as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Então, não é uma felicidade alcançar o céu? Não é uma felicidade? Então, nós precisamos, para ter essa felicidade, ser humildes. E humildade não é sinônimo de pobreza. Tem pobre orgulhoso. Tem ou não tem? Tem pobre humilde, mas tem pobre orgulhoso. Tem rico humilde, tem rico orgulhoso. É do ser humano. Então ele está conclamando que nós sejamos humildes de coração. O que é ser humilde? A humildade
é o contrário de orgulhoso. O orgulhoso, ele se acha melhor do que todo mundo. Ele tem a soberba. E o humilde não. O humilde olha para todo mundo igual, né? Ele não se sente superior a ninguém. Ele também não se sente inferior. O humilde é calmo. O humilde é tranquilo, ele não grita. Ele não fala alto, porque ele acha que não precisa falar alto. Porque ele não quer se impor. Ele está dizendo aqui, bem-aventurados os humildes. Felizes os humildes. Então é a humildade. E dentro dessa humildade, que é o contrário do orgulhoso, o orgulhoso maltrata, o orgulhoso explora, o orgulhoso é ciumento. Então todos os vícios são filhos do orgulho. Todas as virtudes são filhas do amor. Como você pode ser caridoso sem ser humilde? Ninguém é caridoso orgulhosamente. Então a caridade é filha do amor. Entenderam isso? A agressividade. Por que tem agressividade? Por que bate no outro, agride o outro? Isso é sinal de alguém humilde? Não, isso é um sinal de alguém orgulhoso, né? O orgulho. A gente se acha mais forte, então a gente quer maltratar, quer pisotear. Agora ele está falando da inteligência, a missão do homem inteligente na Terra. Para que a gente tem inteligência? A gente tem a inteligência para levar benefício ao nosso próximo. Não é só para a gente, ao nosso próximo. Olha a inteligência desenvolvendo vacinas, remédios, pontes, aviões, a medicina em geral. Então, você vê como a inteligência faz o bem. Você precisa de cozinhar. Não precisa de cozinhar? Para cozinhar precisa de quê? De fogão, de gás. Como é que o homem conseguiu? De onde que o homem tirou aquele gás? Como é que ele botou aquele gás no botijão? Como é que o homem bolou o fogão? Então a gente depende de todo mundo, né? De alguém que a gente nem pensou. Mas isso foi obra da inteligência. Hoje a gente sabe que vai cavar o poço de petróleo, acha o gás, não é isso? Aí engarrafa, tem as grandes empresas, como a Petrobras, distribui o gás. Mas vocês vieram para cá de ônibus, mas nem pensaram de onde veio aquele combustível, como é que foi feito aquele refino, quem foi que tirou, quem explorou, quem fez o ônibus, quem bolou, quem pensou. Mas a gente senta no ônibus, paga a passagem e vem embora. Mas quantas pessoas trabalharam para a gente pegar aquele ônibus? Não foi só a gente que trabalhou para ter o dinheiro da passagem. Muitos trabalharam para ter o transporte que nós temos. Então a inteligência é para isso, para levar o bem-estar às pessoas. Infelizmente, tem homens que fazem a guerra, destroem o mundo, usam a inteligência para fazer a discórdia, não é? Aí ele está dizendo aqui, a missão do homem inteligente na Terra. É isso que a gente está tratando. Aí ele começa, não vos orgulheis, quer dizer, não tem de orgulho, não tem de soberba, não se acha melhor do que ninguém, daquilo que você sabe, da sua inteligência. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra,
não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Então, é tudo que nós acabamos de falar. A nossa inteligência é para ajudar as pessoas que estão mais atrás. Não é para a gente se orgulhar da inteligência e usar dela para o mal. E às vezes, pessoas numa condição humilde, como nós falamos, aí eu digo aqui humilde ou simples economicamente, numa posição econômica, que não tem acesso ao desenvolvimento da inteligência, ela está ali por uma expiação. Ela é uma pessoa inteligente, mas nessa encarnação, ela não veio para desenvolver inteligência, porque provavelmente ela abusou da inteligência em outras épocas. Vocês sabem o que é uma bomba atômica? Já ouviram falar em bomba atômica? Bomba explode, né? Bomba atômica, porque ela é feita de átomos, átomos, da fissura do átomo. Fissurar é quebrar o átomo. Vocês estão vendo algum átomo por aqui? Não dá nem para ver. Ele, quando eu estudava, era a menor partícula da matéria. Ele é muito microscópico, ele é pequeníssimo. O homem consegue, ainda ali, mexer no átomo e fabricar lá a manipulação desse átomo, do protônio, nomes que a gente nem desconhece, né? Que a gente nem conhece, né? Ele vai e faz uma bomba. Uma bomba que, se cair aqui nesse prédio, além de matar a gente imediatamente, ela vai atingir quase que a cidade do Rio de Janeiro toda. Curicica, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena. Esses bairros adjacentes aqui vai ser tudo destruído, contaminado pela irradiação. É um homem inteligente que criou a bomba atômica? Não, não é. Tem que ter inteligência para isso. Vários países do mundo têm essa arma. Porque vivem brigando, né? Está todo mundo brigando. Briga daqui, briga dali. E armados até o dente. Mas ninguém teve coragem ainda de lançar uma bomba atômica ali ou acolá. Porque na hora que lançar, vai ser um caos. Vai ser um caos. Vai destruir muita coisa. Seres vivos, não só o homem, mas animais, plantas. Causa problemas durante anos e anos. Vocês não ouviram falar de Chernobyl? Chernobyl é uma cidade lá na Rússia que teve um vazamento atômico. A cidade virou uma cidade fantasma. Não tem ninguém lá por causa do vazamento. As árvores ficaram tudo com galho seco. E já tem, eu não sei quanto tempo tem, você tinha que ver aqui na internet. Quando foi que teve o vazamento em Chernobyl? Vê aí para mim, Irineia. Olha que problema sério que causou. Até hoje, lá não habita ninguém. Olha a inteligência do homem usada para o mal. Então, o homem tem que usar sua inteligência para ajudar as pessoas mais retardatárias. Porque a gente tem níveis de inteligência diferentes.
tem espírito mais desenvolvido. Isso é verdade. Tem espírito mais próximo do homem primitivo. Ó, tem 37 anos, né? 26 de abril de 1986. 86? Tá vendo? Como é que está aí a cidade aí? Mostrou aí o retrato? Olha a consequência de um vazamento atômico. Nem já não foi a explosão, tá? Foi o vazamento. Agora, que inteligência é essa, né? Que inteligência é essa? Tá vendo as imagens lá, né? Uma cidade deserta, né? Pois é. Então, é para isso que Deus deu a inteligência ao homem? Não. Ele deu a inteligência ao homem para isso. Ó. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão. Ó, quis que fizesse da inteligência o bem de todos. Ó, fizesses uso dela, uso da inteligência para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá. Então a gente tem que usar a inteligência para o bem de todos. Para o bem de todos. Vocês vejam aí que tem gente inteligente que são gatunos, né? Gatunos. Roubam, usam a inteligência para destruir a vida do outro. Depois será responsabilizado. Tem sempre as consequências. Colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Nós estamos fazendo o que Kardec fez. Allan Kardec usou a sua inteligência para o desenvolvimento moral da humanidade. Então nós estamos estudando aqui um texto que Kardec colocou aqui de um espírito chamado Ferdinando. Esse espírito, um espírito protetor, ele está aqui, espírito protetor, Ferdinando, espírito protetor. Ele está usando a sua inteligência para que a gente desenvolva o nosso lado moral. Olha ele utilizando bem a inteligência dele. Kardec utilizou a sua inteligência para nos mostrar o mundo espiritual, o mundo invisível aos nossos olhos. Falar da realidade do mundo espiritual. Jesus usou a sua inteligência para trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de fraternidade, falar da vida futura, que a vida continua. Falar de um Deus de amor. Jesus veio trazer isso. E Kardec veio confirmar tudo que Jesus disse. Olha quanta coisa boa fez a inteligência de Jesus. Jesus tem uma inteligência tão avançada, a gente não faz ideia do tamanho da inteligência dele. Ele é desenvolvido intelectualmente e moralmente. Jesus desenvolveu o máximo a sua inteligência, o máximo que ele podia, que é bem distante da nossa, e a sua moralidade, tanto que ele deu exemplo. Jesus foi aquele que participou da formação do planeta Terra. Agora olha só, participar da formação de um planeta. A gente não sabe fazer uma cadeira. A gente não sabe fazer uma cadeira. Vocês fazem uma cadeira dessa aí? Jesus
fez o planeta, né, como co-criador. Quem cria, né, a matéria primitiva é Deus. Mas Jesus, com a sua inteligência, manipulou essa matéria, tanto que ele conhecia os fluidos. Ele transformou a água em vinho. Vocês não sabem, não lembram disso? Não ouviram falar? Que Jesus transformou a água em vinho numa festa de casamento, né, nas bodas de Caná, ele transformou. Quantas curas Jesus fez, quantos feitos que o homem até hoje diz que foi milagre. Mas por que é milagre? É milagre porque o homem não sabe explicar. Na verdade, Jesus não fez milagre. Ele usou a sua inteligência, a sua moralidade, para fazer as coisas boas. Por isso, ele não usou a sua inteligência para fazer coisa errada. E ele nos deu o exemplo de como que a gente tinha que utilizar a nossa inteligência. Jesus não fez guerra, Jesus não fez bomba atômica. Ele conhecia os átomos? Com certeza. Ele conhecia biologia, química, física? Claro. Ele participou da formação da Terra. Mas o que esse povo precisa? Esse povo precisa do amor. Que se fale do amor, mas que acima de tudo, tudo que a gente falar, a gente exemplifica. Então Jesus falou e exemplificou. Amou muito. Amou muito. Olha a humildade de Jesus Cristo. A inteligência desenvolvida e a moralidade desenvolvida. Deus, o Criador, o Pai do Universo, a inteligência das inteligências, como dizem os Espíritos, a inteligência suprema. Olha o que Deus criou, o universo. E Ele criou os mundos, as leis, leis morais, leis físicas. O átomo, a matéria, ela se desenvolve, essa matéria que a gente tem aqui, começa no átomo. Antes do átomo, ainda tem a matéria mais pura, a matéria essencial. E quem foi que criou tudo isso? Deus. Deus. Criou para o nosso bem. Criou por amor. Deus criou o homem. Deus nos deu um corpo físico. Deus criou o espírito, o ser inteligente da criação. Como Ele fez isso? Por amor, usando a sua inteligência. Então, o homem, como disse Jesus, e como ele é imagem e semelhança de Deus, o homem precisa usar a sua inteligência para o bem de todos. Usar a sua inteligência, os seus recursos para o bem de todos. Eu estou falando difícil? Vocês estão me entendendo? Bom, então ele está falando da missão do homem inteligente na Terra. Aí a gente viu um homem que usou todos os seus recursos para o bem de todos, que foi Jesus. E um ser, o Criador, que criou todos nós, inclusive a Jesus Cristo. Porque Jesus é um espírito como nós, é um espírito imortal. Entenderam isso? Está difícil? Aí continua aqui o Ferdinando falando. A natureza do instrumento
não torna patente o uso que dele se deve fazer? A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele deve fazer? Eu vou explicar já já. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar a terra, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Então vamos lá, ele vai dizer, muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não o duvideis. E viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então eu vou explicar. Por favor, dá para ligar? Um dos dois está muito quieto, eu estou pingando. Olha só. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer. O que é tornar patente? Tornar óbvio. Por exemplo, ele fala da enxada. O instrumento, eu tenho uma inteligência. Estamos com obra aqui. Tem ali pessoas cavando com a enxada. A enxada foi dada ao operário para cavar a terra. Se eu chegar ali e o operário me dá com a enxada na cabeça, ele agiu certo? Ele querer me agredir com a enxada. A gente não está dando oportunidade de ele trabalhar? Não deu um instrumento para ele trabalhar? O que vocês diriam? Ele fez certo ou fez errado? Errado. Por exemplo, vocês são donas de casa. Aí a pessoa contrata vocês para fazer uma faxina ou uma comida. Vocês já fizeram limpeza na casa dos outros? Usa o quê? Uma vassoura e um pano. E se vocês cismarem de pegar a vassoura e tacar na cabeça da dona de casa? Vocês vão agir certo? Vou pegar esse pano aqui, eu vou amarrar a boca dessa criança que está chorando. A patroa saiu, ela está chorando muito, eu vou amarrar o pano de chão. É certo? Então, um instrumento que é o rodo, que é a vassoura, que é a enxada, não é para ser usado no trabalho? Você tem que usar a vassoura para varrer, o pano para limpar, e não para agredir aquele que te deu o trabalho. Quem nos criou? Quem nos criou? Quem? Nós somos criação de quem? Deus. Deus nos criou. Deus então nos deu a inteligência. Se eu usar mal a minha inteligência, é a mesma coisa que o jardineiro, ou o peão da obra ali, ou a faxineira, usar um instrumento para tacar na cabeça do outro. Então Deus nos deu a inteligência para ajudar os retardatários. Quanta coisa boa, apesar do mundo difícil, quanta coisa boa foi criada com a inteligência. Eu disse aqui agora, está calor, eu estou suando. Aí eu pedi, Priscila, por favor, liga o ar-condicionado. Ela foi ali com um botãozinho, pif, já está fresquinho. Daqui a pouco fica até frio. Aí eu, Priscila, está muito frio. Ela vai lá, vai com um botãozinho, um aparelhinho, plip, diminui ou aumenta a temperatura. Aumenta.
Isso não é fruto da inteligência? Olha quanta coisa boa a inteligência fez. O ar-condicionado. Vocês não têm na casa de vocês, né? Gostariam de ter? Para dormir bem a noite toda? Não é uso da inteligência? Ainda nem todo mundo tem acesso em casa, mas vocês estão tendo acesso aqui para ter um conforto maior. Olha só, a luz elétrica nos proporcionou o ar-condicionado e a gente está aqui conversando. Se não tivesse luz, não teria televisão. Se não tivesse luz, não teria geladeira. Vocês já imaginaram viver sem geladeira? Sem televisão a gente até vive, eu mesmo não tenho televisão. Mas sem geladeira fica difícil, né? Então, olhe o celular. Hoje a gente já não vive mais sem celular. Paga a conta por ali, recebe dinheiro pelo celular, não é? Fala com as pessoas distantes. Eu estou aqui, a minha mãe só não fala com além ainda, por enquanto. Por enquanto não fala com além. Que se falasse eu estava ligando para a Lourdinha todo dia. Eu acho que eles não desenvolveram isso ainda para não perturbarem lá os espíritos, né? Então, eles não falaram isso ainda para não perturbar os espíritos. Então, quanta coisa a inteligência ela desenvolveu no homem. Quanta coisa. Desculpem. Quanta coisa o homem, com a sua inteligência, nos desenvolveu para o bem-estar. Vocês se veem sem luz elétrica? Ninguém vê. Então como é que você ia andar na rua de noite? Agora, já teve tempo que não existia luz elétrica. Como é que as pessoas dormiam cedinho, igual a galinha dorme. Aqui a gente tem umas galinhas. Quando está caindo o dia, a galinha começa a se recolher, né? Vai lá para o galinheiro. O homem era assim. Há uns anos atrás, vamos botar uns 200 anos atrás, não tinha luz. Então, dava a hora que o sol ia se escondendo, ele guardava as ferramentas dele, que ele cultivava, trabalhava mais no campo, ia dormir. E acordava quando o sol surgisse. Não tinha trabalho noturno. A gente se vê sem luz? Olha a inteligência aí. Toda a inteligência é para ser utilizado para o bem comum, para o bem do próximo. Vocês sabem como se faz a energia elétrica? Como é que ela chegou aqui? Alguém sabe? Vocês já viram uma usina, como é que funciona? Como é que eles transformam, como é que a água mexe ali as turbinas? Vocês já viram aquelas grandes empresas, Itaipu, por exemplo, que eles represam a água, aí deixam cair, sair por uma espécie de um caminho, para que ela mexa as turbinas e gere energia. A gente não pensa nisso, a gente só pensa no botão ali, que faz acende e apaga, né? Chegou ali, plif, apagou a luz. Plif, acendeu a luz. Mas olha o trabalho, a inteligência do homem para criar esse mecanismo aqui. Homens inteligentes. Tem muita coisa boa na Terra, muita coisa boa. A gente está falando da inteligência, criado pelo homem. Quer ver uma outra coisa boa? Eu ia falar aqui só de coisa boa a vida inteira. Anestesia. Quem gosta de sentir dor? Já pensou arrancar dente sem anestesia? Obturar um dente sem anestesia? Costurar um corte na perna ou no braço ou no corpo sem anestesia? Pois é. Quem foi que criou a anestesia? A gente nem sabe, né? Mas a gente não vive mais sem anestesia. Então a inteligência é para desenvolver o homem, a sociedade.
não é para a gente usar mal, não é para a gente fazer guerra, fazer bomba, não é tramar crimes, roubar, porque esses homens que desviam milhões e milhões do povo, dos cofres públicos, eles são inteligentes. Eles usam a inteligência para o mal. Então, é isso que está tratando aqui hoje. Aí ele falou, se o homem usar a enxada contra o jardineiro, ele vai ser expulso do jardim. Ele vai receber a pena dele. Então ele está dizendo, ó, se vocês usarem mal a inteligência de vocês, Deus vai expulsar vocês do jardim. Como já contou lá na história de Adão e Eva. Alguma pergunta? Entenderam isso? Então, quem usa mal a inteligência, usa para o mal, ele é orgulhoso. Quem usa a inteligência para o bem, tem a humildade. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Está aí. Se todos os homens utilizassem a inteligência para o bem, não teríamos mais miséria, não teria mais favela, não teria mais fome, não teria mais guerra, não teria mais roubo. Então, o homem, se todo mundo utilizasse a inteligência somente para o bem, o mundo seria outro. Porque o homem, assim, além de intelectualizado, ele seria moralizado. É ele utilizar sua inteligência para o bem comum. Entenderam? Foi difícil isso? Entendeu, Priscila? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tá. Então a gente vai terminar por aqui. Porque o outro capítulo, a gente terminou aqui o capítulo 7. E nós vamos para o capítulo 8 na aula que vem, semana que vem. Falar da pureza de coração. Então vamos lá, pergunta que eu vou fazer. Já que ninguém tem dúvida, eu vou perguntar. Se não tem dúvida, tem dívida. Hã? Sabe tudo. Vou fazer a pergunta, primeira coisa que eu expliquei aqui. Primeira coisa, o que significa bem-aventurado? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. O que é bem-aventurado e o que é pobre de espírito? Bem-aventurado, a pessoa feliz, muito bem. A pessoa humilde, bondosa, caridosa, que tem humildade. Muito bem. É isso aí. 10, nota 10. Muito bem. É isso aí. Prestou atenção. Então, felizes os humildes, porque alcançarão o reino dos céus. Aí uma maneira da gente utilizar a humildade é utilizando bem a nossa inteligência. Foi o que nós estudamos hoje. A gente utilizar a inteligência para fazer o bem. Aí nós demos vários exemplos das pessoas que usaram a inteligência para fazer o mal e
várias pessoas utilizaram a inteligência para fazer o bem. Falamos de Jesus, utilizando a sua inteligência para o bem da humanidade. Falamos de Allan Kardec, utilizando o bem para a humanidade, dos espíritos. E falamos do homem que criou a bomba atômica, utilizando a inteligência para destruir. Não foi isso que a gente falou? Muito bem. Então, concluindo, foi isso que a gente... Vamos fazer a prece para encerrar o estudo. Tá? Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado pela inspiração dos nossos guias e benfeitores, obrigado Altivo, minha amada Lourdinha, obrigado Elvira, Neuza, Cida, todos vocês, ao doutor Erma. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o lar daqueles que nos ouvem à distância. Deus abençoe a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos guias que se fazem presentes, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa